Na nossa sociedade de hoje, existe o que nós chamamos de duplo padrão. São julgamentos diferentes sobre uma mesma atitude, dependendo se ela foi feita por homens ou por digníssimas. E esse duplo padrão é impulsionado totalmente pelas próprias digníssimas, que têm interesse em condenar qualquer atitude que os homens tenham enquanto elas desejam para si essas mesmas atitudes. Quando elas têm esse comportamento, elas se veem e exigem que a sociedade as veja como poderosas, como libertas, como empoderadas, mas se o homem tiver essa mesma atitude, ela quer que a sociedade destrua esse homem. A gente vai ver isso muito claramente nesse vídeo aqui orado, que ele representa esse duplo padrão. A gente vai assistir e depois vai voltar com algumas ponderações importantes sobre esse fato. Você prefere 10 do job ou uma fiel? Bom, a única mulher que eu fiquei na minha vida Só ficou com uma mulher? foi a mãe da minha filha. Só ficou com uma mulher? Cadê ela? Você Separei. tem filha? Que sou traumatizada. Volta com pra homens que ela. têm filho. Oxe, é um cara que sabe cuidar de uma mulher. Não cara que tem necessariamente. Que isso? Você não pode. Fala a sua dor aí, explica aí por quê. É só pelo. Que isso, gente? Você é um homem que quebra a confiança das mulheres? Não, Já traiu? não. Por que você Eu não tá também. mais com a mãe da sua filha? Ela morreu. Em um determinado momento, nós observamos que uma delas fala, volta para Hera. Mas isso é inconcebível que ela diga isso para uma outra digníssima. Ou é inconcebível que ela aceite que algum homem diga isso para ela caso ela seja mãe solteira. As digníssimas, elas querem ser aceitas com toda a sua bagagem, seja moral, sentimental ou de filhos, enquanto não aceitam o mesmo de homens. Elas julgam um homem que tem uma filha como o pior homem possível, enquanto elas se julgam, sendo mães solteiras, como as digníssimas mais virtuosas possíveis, ainda que elas não saibam o exato motivo que levou esse homem a uma separação, como nós assistimos aqui ao lado. A grande questão é, quando elas se separam, ou têm filhos em uma relação que não é um casamento, elas se veem como poderosas. Mas se isso acontece com um homem, elas sempre vão criticar esse homem e tentar destruí-lo de alguma forma. É interessante também nós ponderarmos que os estudos demonstram, tá, que os homens tendem a aceitar com muita facilidade uma digníssima que já tenha filhos, mas o mesmo não acontece com as digníssimas. Elas têm uma ojeriza de se relacionar com homens que têm uma bagagem como filhos, principalmente porque ela sempre vai encarar essa criança como uma materialização do amor do homem que ela quer com uma outra digníssima no seu passado. Então ela nunca vai aceitar totalmente essa criança para os cuidados dela. Não à toa que nos contos de fada o mal ele é sempre representado pela figura da madrasta. A madrasta faz de tudo para causar uma separação emocional entre o homem e os filhos que ele tem com uma outra digníssima. Ela faz de tudo para destruir essas relações e esses vínculos afetivos. Para ela, sempre vai ser um empecilho para a completa sujeição desse homem aos encantos e às ordens dela. Ela sempre vai olhar para essa criança como uma fonte de absorção dos recursos financeiros e emocionais que ela gostaria de ter apenas para si e para os filhos que ela tivesse com esse homem. Então, por isso, ela vai maltratar essa criança. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membros, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, você vai ter acesso a partir do nível 2 de um canal exclusivo no Telegram. Esse canal já conta com mais de 10 mil pessoas, você vai ter um local para conhecer pessoas e bater papo que têm um pensamento exatamente como o seu, alinhado com o seu. E o mais importante, em um ambiente sem nenhum tipo de censura. E nós temos conteúdo sendo adicionado diariamente nesse canal do Telegram. Todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão postados lá. Então você pode simplesmente ir na busca, digitar alguma palavra que você vai encontrar o texto referente com as fontes disponibilizadas. E é adicionado conteúdo diariamente nesse canal. A partir do nível 3 você vai ter acesso ao benefício do nível 2, mais o acesso à plataforma de aulas e e-books. Nessa plataforma você vai ter o conteúdo
excepcional para mostrar para você o caminho correto para o desenvolvimento de uma psicologia masculina sadia e como ela é totalmente diferente da psicologia das digníssimas. Nós vamos aprofundar vários temas lá, mas com uma didática extremamente de fácil acesso e entendimento para tornar acessível a qualquer um. Então, esteja comigo, torne-se membros do nível 1, do nível 2 ou do nível 3. Você tem total liberdade para escolher e se tornando membro você vai estar ajudando o nosso canal. Como vocês sabem, nós sofremos um assédio jurídico gigantesco. Nós perdemos patrocínio, nós estamos em Shadowban agora no momento. Você pode conferir muito facilmente. Antes, meus vídeos batiam 10 mil. A média era essa. 15 mil, você tinha uma variação para 9 mil de visualizações. Agora estamos batendo 4 mil de visualizações. Esse Shadowban está destruindo o nosso canal. Eu preciso de vocês para a gente enfrentar isso. Então, torne-se membros do canal, compartilhe esse canal com as pessoas que você gosta, me ajude nisso. Só assim a gente vai conseguir enfrentar essa censura absurda que não quer que a verdade seja dita. Existem conhecimentos que nós sabemos, as militâncias e as ideologias não querem que vocês tenham acesso. E a gente precisa continuar trazendo esse assunto para o debate público, tá bom? Então espero vocês lá, tornem-se membros e vamos voltar agora para o conteúdo aqui do vídeo. É interessante também a gente observar como elas querem ser do job, elas querem lucrar com o job, elas querem se comportar e aparentar serem do job, ao mesmo tempo que elas condenam algum homem que consuma algum tipo de conteúdo ou que já tenha se relacionado de alguma forma com uma digníssima do job. Elas querem lucrar com isso e elas conseguem criticar os homens que consomem e dão o lucro para ela. Isso demonstra algumas coisas, como por exemplo um total desprezo pela imagem masculina. Ao mesmo tempo que elas fornecem um serviço, elas humilham os homens que consomem esse tipo de serviço. É interessante que nós temos algumas teorias que são bem controversas, mas que são verdadeiras quando você para analisar, que grande parte das digníssimas, elas se comportam em essência como digníssimas do job. Afinal de contas, o que é o job? É você entregar-se fisicamente em troco de receber questões financeiras. É exatamente isso que pauta todas as relações sentimentais atuais. As digníssimas, elas querem ficar com os homens que possam fornecer a ela vantagens financeiras ou vantagens relacionadas a status, ao mesmo tempo que elas se entregam como recompensa, esses homens se entregam fisicamente a eles. Em essência, todas as digníssimas têm esse mesmo comportamento do job. Ok, mas por que elas têm tanto desprezo e raiva de um homem que consome esse tipo de conteúdo se elas mesmas defendem a possibilidade delas oferecerem esse tipo de conteúdo para qualquer um? É muito simples. Elas sabem a priori, mais fácil de falar, a priori elas sabem o que esse tipo de relação causa no homem. Causa no homem uma libertação, entre aspas, nós sabemos que vai gerar uma série de problemas emocionais para eles, mas causa uma libertação da dependência que esses homens têm de agradarem as digníssimas para terem relacionamentos e, por fim, terem o acesso à intimidade, que é o que eles mais desejam. Elas sabem, então, que quando você tem grandes digníssimas oferecendo esse serviço, grande parte daquilo que elas conseguem usar para dominar os homens vai perder o sentido, porque em uma visão extremamente racional, é muito mais fácil e cômodo para um homem se relacionar pagando financeiramente para ter aquilo que ele quer, do que ele ficar correndo atrás, se humilhando por uma digníssima, esperando a boa vontade dela de oferecer a intimidade para ele. Principalmente porque, como os relacionamentos se tornaram hoje, o que as digníssimas oferecem, trazem para a relação, minimamente é a intimidade, porque elas se recusam a ter amor verdadeiro por um homem. Nós temos alguns estudos muito interessantes que comprovam isso, tá? Por causa da auto-objetificação que elas fazem nelas mesmas desde muito cedo em suas vidas, elas têm uma tendência para se relacionarem com outras digníssimas.
Por quê? Porque elas imaginam que o relacionamento com o homem é meramente esse relacionamento de troca, de benefícios e se oferecer fisicamente, enquanto o relacionamento de amor estaria reservado para outras digníssimas. Então o que nós temos hoje são as digníssimas se recusando a amar os homens. Eles se recusam a ter com os homens qualquer tipo de carinho, afeto, demonstração de se importar, de cuidados. Elas se recusam a isso e só oferecem para as outras digníssimas. A única coisa que ela tem a trazer na relação é intimidade. Só que se outra pode oferecer isso tanto quanto ela, e a outra vai livrar o homem da dependência emocional que ela quer colocar o homem, ela vai ter raiva dos homens que se relacionam com essas moças. E uma questão que vale a pena a gente pontuar aqui, que é algo que nós já estudamos, já comentamos aqui, já nos aprofundamos lá com os membros do canal, é que as digníssimas, elas se apresentam para os relacionamentos sempre pensando o pior possível sobre os homens, enquanto os homens, ao contrário, sempre se apresentam para os relacionamentos pensando o melhor possível das digníssimas. Por isso elas são extremamente hostis com esse rapaz. Elas não sabiam nada da vida dele, elas não sabiam a história do cara e já começavam a preencher lacunas que colocam ele necessariamente como o vilão da história. Elas trataram o rapaz mal sem saber o real motivo do qual ele não estava mais com a sua digníssima, a mãe da criança dele. As digníssimas sempre vão entrar nos relacionamentos buscando procurar qualquer tipo de sinal que justifique essa desconfiança pregressa que ela tem sobre o homem. Então, qualquer coisinha que o homem faça vai para ela escalonar de tal forma e catastrofizar e vai justificar essa raiva que elas sentem sem perceber do masculino. Então elas sempre vão tentar escavar a sua vida não para saber de fato quem você é ou por interesse genuíno que vai fazê-las te amar, mas para poder encontrar alguma coisa que elas possam usar contra você e destruir a sua vida. Tudo por causa dessa desconfiança inerente que ela já tem sobre o masculino, como elas demonstraram muito claramente aqui. Por isso, hoje, se relacionar é algo tão complicado e em 99% dos casos simplesmente não vale a pena. Porque você vai acabar tendo que se sujeitar a esse tipo de digníssima emocionalmente danificada que só vai criar problema e tirar a sua paz. É muito importante que os rapazes entendam isso. Observem esse comportamento para que eles não caiam nisso aqui. Tá bom? Não aceitem menos do que vocês merecem. O homem é a recompensa e não a digníssima. Sempre tenham isso muito claro na mente de vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Tamo junto.